Uma mulher que brilha na surdina. Cresceu bebendo da água do rio Mearim, mas a vida, nas correntezas, a levou para as outras... Talvez você não conheça Aline dos Santos Vieira. Ela rejeita o título de voz da ciência, prefere se entender como um grão de areia nesses tempos negacionistas. Uma mulher que brilha na surdina, pedreirense que cresceu bebendo da água do rio Mearim, mas a vida a levou nas correntezas para outros mares. É com ela que a gente conversa nesse momento. Primeiro, Aline, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, em Pedreiras. Eu vou começar, geralmente o jornalista ele começa, deixa as perguntas mais difíceis para o final. Eu acho que vou trazer a pergunta mais tensa para esse primeiro momento. Quem é Aline dos Santos Vieira? Eu sou a Aline, eu sou filha de Eduardo e Zefinha, nasci em Pedreiras. Comecei a minha formação em Pedreiras, terminei o ensino médio aqui. Depois, para fazer faculdade, eu fui para o interior do Rio Grande do Sul. Eu me formei na Universidade Federal do Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana, em farmácia. Posteriormente, eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em neurociências. E atualmente eu estou cursando o doutorado, estou no segundo ano do doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Tal qual a cena de tantos jovens pedreirenses, você teve que partir, deixar sua terra para, enfim, ganhar, enfim, voar e ganhar outros ares. Como você lidou com essa distância? Eu sempre tive facilidade ou privilégios com relação a me manter, por exemplo, porque os meus pais sempre me apoiaram tanto financeiramente, como sempre incentivaram os nossos estudos, tanto os meus quanto os do meu irmão. E o que eu tive que lidar mesmo ao longo dos anos foi mais a questão da distância física, da saudade. Mas é uma coisa que a gente aprende a lidar com o passar do tempo. Quanto mais tempo passa, a gente vai aprendendo a lidar melhor com esses sentimentos, E aí eu sempre estava aqui nas férias também para visitar minha família. Então a gente ia tentando contornar essa distância física, Para os teus pais, de acordo com a tua percepção, como foi também essa adaptação deles, acerca dessa distância? No começo foi difícil, porque eu nunca tinha ido para tão longe. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui morar em São Luís, passei um ano lá. Depois morei um ano em Teresina e de lá eu fui para o Rio Grande do Sul. Foi uma distância muito brusca pra gente com relação a passar tanto tempo também. Eu só vinha para casa uma vez por ano, ainda costumo vir uma vez por ano só. Então, nesse sentido, acho que foi difícil para eles. Mas nada que as ligações diárias não resolvessem para diminuir a saudade. E como os ventos te levaram para a neurociência? Como é que você chega nesse campo, nesse caminho? Eu comecei a fazer iniciação científica no segundo semestre, ou segundo período, como chamam aqui, da faculdade, depois que eu fiz a disciplina de Fisiologia Humana. Uma professora estava buscando alunos para ser iniciação científica, que são os alunos da graduação que começam a trabalhar no laboratório, a aprender como se faz ciência. E aí eu resolvi que eu ia ver como que era essa iniciação científica. Eu decidi mesmo seguir na ciência, fazer o mestrado e o doutorado, já mais para frente, lá para o meu quinto semestre da faculdade. Porque até então eu ainda estava tentando amadurecer essa ideia dentro de mim, ao contrário de muita gente que diz que queria ser cientista desde criança. Eu não tinha o sonho de ser cientista. Eu acho que, na verdade, eu também nem sabia o que é que um cientista fazia quando eu era criança. Não sei se por desinformação, porque
eu não tinha contato com isso, né? Então eu só decidi esse caminho da ciência muito depois, na metade do meu curso. E aí quando eu decidi trilhar esse caminho da ciência, aí eu conversei com os meus pais, porque a gente, para seguir nesse caminho, a gente precisa também de apoio da família, tipo, apoio emocional, apoio financeiro, psicológico, tudo isso. E aí eu decidi que eu ia realmente trilhar esse caminho científico e fazer o mestrado. Terminei o meu mestrado em 2019, na URGS, e mudei para Belo Horizonte para fazer o doutorado. Você falou, né, usou até o termo privilégio, né, um privilégio, obviamente, de ter ali o apoio de seus pais, e todo o suporte deles para essa caminhada após ensino médio. Mas ainda assim eu vou te perguntar, que preço você pagou, ou paga, enfim, você não escolheu ser pedreirense, né? Enfim, as circunstâncias te trouxeram exatamente para esse lugar, mas que preço você paga por ser, ou pagou por ser pedreirense, levando em consideração a realidade local, enfim? Eu acho que o preço maior de quando a gente nasce em um lugar que não disponibiliza os conhecimentos necessários, ou quem promova os estudos, né, faculdades, universidades, quando não existe isso no lugar que a gente nasce, eu acho que o principal preço que a gente paga é ter que se deslocar, né? E aí entrar toda essa questão de ficar longe da família, de ter mais despesas, isso. Mas eu acho até que em relação a quando Pedreiras melhorou muito em relação a quando eu saí daqui para hoje em dia, entendeu? Eu acho que o IFMA trouxe bastante melhorias e a UEMA também. Acho que ainda precisa de melhorar muita coisa, implantar outras coisas para que possa realmente crescer e possibilitar que as pessoas tenham acesso a isso sem ter que mudar de lugar, né? Trocar de cidade. Seria um possível retorno, uma linha atuando aqui? Não sei ainda, porque eu não sei para onde o futuro me leva. Mas eu acho que não, porque os meus objetivos ainda, eles podem mudar, né? Mas ainda são, depois que eu terminar o doutorado, fazer concurso público para a Universidade Federal, porque eu quero ser professora universitária e quero ser pesquisadora também. Me diz uma coisa, Aline, cuidar da mente é mais difícil do que emagrecer? Depende. Traga aí as alternativas, as possibilidades, enfim, não é uma pergunta fechada. Eu acho que as duas coisas são difíceis dependendo de quem tá tentando fazer o quê, né? Cuidar da mente, tu se refere à saúde mental? Exato. É importante cuidar da saúde mental, porque se a gente não tem saúde mental, a gente também perde saúde física. Mas por que emagrecer? Não, eu digo assim, essa pergunta eu fiz no sentido de que a gente ainda tem certos tabus para falar de saúde mental. E a sociedade fala mais em emagrecer, a questão da forma, do corpo, como o corpo tá. Ele é muito mais dialogado do que a questão de cuidar da saúde mental. Né? Mas então, aí tu tá se sentido. referindo a cuidar da saúde mental porque os pós-graduandos sofrem muito com problemas mentais, tipo de saúde mental? Ou... Acho que é no sentido geral. É no sentido geral, não foi algo muito específico. Porque isso é uma coisa que a pós-graduação acarreta, entendeu? O que a pós-graduação acarreta nesse sentido? De que a gente sofre muito com pressões psicológicas, cobranças, nós temos muitos prazos a cumprir. E aí, se a gente não cuida da nossa saúde mental e também da nossa saúde física, né? Porque a gente precisa de uma boa saúde física, estar bem fisicamente, para poder também ter condições de cuidar da nossa saúde mental. E aí, eu indico como cuidados de saúde mental, ler um livro, também ter os momentos de lazer, sair com os amigos, tudo isso é importante, né? Não só trabalhar, ficar no laboratório, porque geralmente isso vai prejudicar a saúde mental. São as formas com que você lida com as suas pressões? Geralmente sim.
Mas outra coisa que também acomete muitos pós-graduandos é a ansiedade, né? Porque como a gente é muito cobrado, a gente também acaba se cobrando muito. E aí a gente tem todas essas pressões e isso acaba virando um problema mesmo se a gente não se cuida, né? Buscar ajuda também é muito importante, fazer terapia, tudo isso, né? Como trazer, Aline, na tua opinião, na tua perspectiva, como a gente pode criar um ambiente cotidiano mais próximo da ciência? A própria neurociência, como trazer ela mais para o cotidiano? Eu acho que nos últimos anos os pesquisadores e os cientistas têm se preocupado muito com isso. Tanto é que aumentou muito o número de páginas nas redes sociais que divulgam ciências e neurociências. E inclusive de colegas meus, e também a página do meu laboratório também divulga conhecimento científico de forma mais popular, né? As próprias universidades, elas já têm programas em que elas tentam aproximar o que é feito na universidade da comunidade, que são os chamados projetos de extensão. E dentre esses projetos de extensão tem muitos de neurociências que levam, por exemplo, a neurociência para as escolas. Um exemplo disso é a Semana Nacional do Cérebro, a Internacional do Cérebro, a Semana Internacional do Cérebro, que é um evento que ocorre sempre no mês de março, e ele leva o conhecimento de como o cérebro funciona. E aí esse projeto ele pode acontecer nas escolas, ele pode acontecer nos parques das cidades. Então ele envolve toda a comunidade acadêmica e científica, levando conhecimento para a comunidade em geral. Esse é um existem vários projetos na universidade que são incontáveis, assim, né? Porque a universidade é enorme. Então tem vários deles que levam conhecimento para as pessoas. E aí também tem laboratórios e professores e alunos de pós-graduação que divulgam isso por meio de redes sociais. Eu acho que melhorou muito essa questão da aproximação da ciência, apesar do negacionismo que a gente vê com a questão dos antivacinas, tudo isso, mas comparando com os anos anteriores, com as últimas décadas, digamos assim, eu acho que melhorou muito isso. De que forma a pandemia ela impactou no teu cotidiano, né? Nessa tua relação com a ciência, no teu cotidiano em geral, mas de que forma a pandemia impactou, né, a tua vida? Foi muito significativo o efeito da pandemia na minha vida científica, porque a gente estava no laboratório no começo de março, todo mundo, e aí eles determinaram que a partir daquele dia, acho que 20 de março, ia fechar tudo. A gente não podia ir por enquanto no laboratório porque era arriscado, a gente tinha que se cuidar, ficar em casa, que eu apoio esse movimento, né, inicialmente de ficar em casa. E a gente teve que parar tudo o que estava fazendo. Só continuou lá na UFMG quem estava trabalhando que tinha animais e tinha que tratar dos animais. Mas quem ia iniciar projetos teve que cancelar todos. As únicas pessoas que ficaram trabalhando foram as pessoas que começaram a trabalhar com Covid. Aí depois a UFMG começou a fazer uma flexibilização. Foram primeiro 20% da comunidade, né, depois 40%, e aí aumentou o número de casos em BH, e eles tiveram que voltar para a etapa 1, que é de 20%, e a gente está nessa etapa ainda lá. Tem uma perspectiva de quando você deve retornar para lá? Eu retorno em outubro, porque eu vou tomar a segunda dose no final de setembro, a segunda dose da vacina. Tudo bem. Aline, no contexto do pós-pandemia, que importância deverá ter ou assumir a neurociência? A neurociência já vem desempenhando um papel importante durante a pandemia. Geralmente a gente está focando mais nos epidemiologistas, nas pessoas que trabalham com vacinas e doenças infecto-contagiosas, né, por causa da pandemia do Covid.
mas já tem estudos sendo desenvolvidos por neurocientistas mostrando os impactos que ela causa no cérebro, né, no sistema nervoso central dos humanos. Inclusive, tem estudos sendo conduzidos com grávidas, grávidas que tiveram Covid e quais os impactos que isso pode causar nas crianças que nasceram dessas mães grávidas que tiveram Covid. Também tem vários estudos sendo conduzidos, alguns, não vários, alguns estudos sendo conduzidos dos impactos de que a Covid leva a desenvolver acidente vascular encefálico, né? E aí também é uma doença que afeta o cérebro, que inclusive é o meu campo de trabalho, o acidente vascular encefálico. Então, são várias frentes e várias possibilidades que a pandemia pôde gerar de estudos, entendeu? Para entender o que ela causa em todo o organismo, né? Porque não são só os problemas, os sintomas mais comuns que a gente vê a mídia falando, né? Aline, qual o foco do seu projeto de doutorado, né? Para que rumo ele vai, que rumo de pesquisa? Eu trabalho com uma doença que se chama acidente vascular encefálico, que é o AVE, popularmente é conhecido como derrame. E o derrame acontece quando um coágulo, que é um conjunto de células de glóbulos sanguíneos misturados com fibrina, formam um coágulo e esse coágulo interrompe um vaso sanguíneo e aí impede o fluxo de sangue para o cérebro e aí as regiões atingidas por isso, como vai ocorrer a diminuição da taxa de oxigênio no cérebro, consequentemente vai ter uma diminuição da energia que é fornecida para o cérebro, porque ele precisa de energia para se sustentar, para processar as informações, vão começar a morrer as células no cérebro. E aí o meu projeto pretende desenvolver um andaime de matriz extracelular, que é como se fosse um andaime de construção, junto com um nanomaterial de carbono. E aí essa matriz extracelular junto com o nanomaterial de carbono vão fazer esse andaime dar suporte para essa região que foi lesada no cérebro, para que possam se desenvolver novas células nessa região que as células morreram, para que possam também se desenvolver novos vasos sanguíneos nessa região. Uma metáfora que o meu orientador gosta de usar é que o cérebro lesionado pelo derrame é como se fosse um buraco em que você vai plantar uma árvore. E para que você coloque essa árvore lá naquele buraco, você precisa dar sustentação para que essa árvore possa se fixar e se desenvolver. Então, o nanomaterial de carbono junto com o biomaterial de matriz extracelular seria o adubo que você coloca nesse buraco para que a árvore possa se desenvolver. Nos últimos anos a gente tem visto, Aline, um desmonte da ciência e aí o negacionismo aflora, agora mais ainda. Na sua opinião, que preço a gente tem pago por esse negacionismo? É a pergunta que eu te faço nesse momento. E uma outra pergunta, que eu posso relembrar depois. Há salvação para a humanidade sem a ciência? O preço que a gente paga pelo negacionismo e pela descrença da ciência e pela falta de investimento na ciência é o que a gente observa que aconteceu com a pandemia, por exemplo. São as vidas das pessoas. Quando você deixa de financiar uma pesquisa, você não está só cortando a bolsa de um aluno e tirando o investimento do projeto dele, você está deixando de salvar vidas, de encontrar soluções para os problemas da humanidade. E qual que é a outra pergunta? Se há salvação para a humanidade sem a ciência? Só perguntas polêmicas. Sempre. Eu acho um pouco difícil, porque todos os avanços que a gente tem de
aumento da expectativa de vida das pessoas, de cura de doenças, de desenvolvimento de medicamentos, tudo isso, a roupa que a gente usa, os tecidos, tudo que está ao nosso redor foi desenvolvido dentro de um laboratório. Seja isso há 100 anos atrás ou ontem, entendeu? Então, tudo que a gente tem de desenvolvimento da humanidade e as teorias também, aí me referindo às ciências humanas, não apenas às ciências biológicas ou às ciências exatas. Tudo o que está ao nosso redor de teorias, as nossas ideias de, digamos, democracia, de ciências políticas, tudo isso é fruto da ciência. Não só tipo de cientistas que trabalham com animais de experimentação, mas de cientistas que debatem teorias e ideias. Então, é muito difícil pensar no futuro da humanidade sem que haja toda a ciência por trás disso, né? Que o presidente é contra a ciência, isso já está muito claro, né? Ele não faz muita questão de esconder isso, é muito latente, é muito evidente. Eu não queria falar do Bolsonaro. Agora, como é que você lida quando a descrença da ciência parte de alguém muito próximo, um amigo, um parente? Como é que você absorve esse tipo de situação, sendo você uma cientista? Tem um cientista que ficou muito famoso na pandemia, ele já era, porque ele trabalha com divulgação científica, que é o Átila Yamarino, que vocês devem conhecer. Ele é da USP, se eu não me engano. E ele fala que a gente não pode combater fake news e negacionismo da ciência com sarcasmo ou com ironia, que é o que às vezes a gente tende a fazer, né? E a gente não pode fazer isso, a gente tem que tentar combater esse tipo de negacionismo e de fake news com conhecimento verdadeiro e de forma simples e que alcance essas pessoas. Tentar falar de forma mais clara, tentar ilustrar de forma mais clara isso para que esse conhecimento chegue nessas pessoas e para que a gente consiga atingir essas pessoas, independente do grau de instrução delas ou só isso. Desses escombros, vamos dizer assim, eu vou chamar de destruição do que a gente tem construído até aqui, inclusive no campo da ciência, você consegue vislumbrar um horizonte mais interessante, um horizonte melhor, inclusive para a ciência, disso tudo que está acontecendo? Sim, eu consigo sim. Eu acho que a pandemia ensinou muito a gente de que é possível se reinventar e muitos conhecimentos foram produzidos. Inclusive, eu acho que se chegar a acontecer algo do tipo no futuro, nós vamos estar muito mais preparados. E uma outra coisa que eu queria dar como exemplo disso é com relação ao desenvolvimento das vacinas, que muitas pessoas não estavam confiando no desenvolvimento das vacinas porque foi muito rápido, né? Para o que geralmente né? O prazo de um pouco mais de um ano foi muito rápido para desenvolver tantas vacinas. Só que só foi possível desenvolver nesse prazo curto, considerado curto para o que geralmente porque já se tinha um conhecimento acumulado disso ao longo dos anos. Isso vem sendo estudado por diversos cientistas ao longo de todos esses anos. E aí por isso que eles conseguiram desenvolver isso tão rápido. Você é uma pessoa, eu digo, trazendo um pouco da nossa convivência, principalmente na infância, sempre muito religiosa, de ter essa conexão com essa relação com Deus, com a igreja. Se teu contato com a ciência mudou alguma coisa, alterou alguma coisa na tua percepção de Deus, fortaleceu o que tu já tinha, como é essa? Eu não acho que mudou, eu acho que a minha fé e a ciência, que eu também acredito, conseguem conviver pacificamente, entendeu? Tem muitos cientistas que são ateus ou agnósticos,
mas também tem cientistas que são cristãos, que são bandistas. Então eu acho que isso, pelo menos para mim, não altera a minha percepção de Deus e a minha fé. Eu acho que na verdade fortalece, porque quando eu aprendo uma coisa, eu consigo entender que tem algo por trás disso, de conseguir entender e de fazer descobertas, entendeu? E para encerrar nossas indagações, Aline, acho que uma das mais importantes desse momento é: o que é a ciência? A ciência é o conjunto de conhecimentos e a busca pelo conhecimento. A ciência, ela não é uma verdade absoluta. Os cientistas, eles não acham que eles estão sempre certos. E um dos principais pontos da ciência, na verdade, é esse, que ela não é uma verdade absoluta e que ela busca os conhecimentos e ela vai como que construindo um muro em que cada coisa nova que a gente aprende é um tijolinho e a gente vai colocando cimento para interligar esses conhecimentos e chegar a um conhecimento maior ou a desvendar um objetivo maior, mas ela não é uma verdade absoluta. Os cientistas não estão sempre certos, tanto é que a gente estuda uma coisa e mais para frente alguém estuda essa mesma coisa e encontra outras respostas para aquilo. A gente volta atrás e diz, então a partir desses outros conhecimentos que a gente tem, a gente pode mudar esse pensamento científico aqui que a gente tinha, ou melhorar ele e tornar ele mais correto. Então a ciência busca estar correto, construir a verdade no sentido de construir conhecimentos corretos, sem se preocupar de que ela possa se contradizer e mudar aquilo que ela considerava como verdade. Okay. Com isso nós finalizamos a nossa entrevista. Mais uma vez, Aline, muito obrigado pela receptividade, pelas respostas. E mais informações você confere em umpedreirense.com.br. Até a próxima!